Olá, boa tarde, todos os meus amigos, seguidores da ONG Portal Saúde. É com grande prazer que eu estou novamente aqui, sempre da nossa forma caseira, amadora, porém com a missão de tentar passar o máximo de informações para vocês no que se diz respeito à obtenção de tratamento versus planos de saúde. Bom, hoje a ONG está tendo assim uma solicitação enorme, principalmente no que se diz respeito à endometriose, próteses ortopédicas, próteses cardíacas, vasculares, home care, quimioterápicos orais, que as negativas estão chovendo na cabeça de todas as pessoas que arcam mensalmente com todas as suas despesas para apostando num futuro tranquilo, pelo menos em relação ao acesso à saúde. A verdade não é essa, vocês sabem melhor do que eu, está aí na prática tudo sendo negado. O que eu posso dizer é que para ingressar com uma ação judicial contra o seu plano de saúde é um processo simples, porém tem que ser cauteloso. Vou tentar esclarecer isso um pouquinho melhor para vocês. Primeira coisa, eu sempre recomendo que vocês busquem orientação com um advogado ou um especialista em direito e saúde. Uma ONG, uma associação, alguém que tenha já um histórico nessa área, um mínimo de credibilidade. Normalmente, alguns médicos até indicam suas secretárias, conversem com eles, às vezes eles conhecem alguém que possa lhe orientar, te passar uma dica, um telefone. Alguns não, porque até mesmo os médicos, por vezes, desconhecem desse, vamos chamar assim, benefício que o paciente pode recorrer nessa hora de tanta aflição. Em termos de documentação para se ingressar com a ação, não é complexo, mas a base de tudo é o relatório do seu médico. É ele quem vai ter que declarar detalhadamente tudo que você vai necessitar, o dano irreparável que você pode vir a sofrer caso não realize algum procedimento, caso seja ele cirúrgico, seja ele medicamentoso, enfim, tudo. Ele tem que detalhar isso num relatório bem elaborado. O resto é documento pessoal simples, SIC, RG, comprovante de residência, comprovante de renda caso tenha. Se o plano é um plano da sua empresa, não tem problema, basta apresentar os olerites. Contrato é sempre bom, eu sei que a maioria não tem, e para quem não tem, às vezes você consegue hoje retirar pela internet no site da empresa da qual você tem seu plano de saúde, a cópia da carteira do plano, se você é pessoa física, os 3 últimos boletos pagos. Então, isso é uma documentação, ela é simples. São as maiores cautelas? Como eu já disse, primeiramente a escolha do profissional que vai cuidar do seu processo. Porque a gente tem uma coisa que todo mundo fala, ouve falar, que é assim, eu vou buscar uma liminar, eu vou tentar vou pegar uma liminar na justiça e vou ter meu tratamento pago. Gente, não é bem assim. A liminar é uma pequena etapa desse processo. Na realidade, a gente tem que entrar com uma ação, tentar obter uma tutela antecipada, que é a famosa decisão liminar, que antecipa o direito porque você está sob um dano irreparável, algum risco de vida, e aí sim você vai obter esse tratamento. Porém, esse processo vai demandar, ele vai continuar. Como eu sempre brinco assim e tento explicar, fazer uma analogia, a gente pode pensar num debate político, né? Onde existe uma pergunta, e aí eu tenho a resposta, eu tenho a réplica, eu tenho a tréplica. É mais ou menos assim que funciona na justiça. E por aí vai. Fora isso, tem a morosidade do próprio sistema judiciário. Então, a gente tem que pensar que o êxito final é lá, acabou o processo, ganhamos a sentença, ótimo, maravilhoso. Se eu disser para vocês que hoje, o que eu posso falar aqui pela nossa associação, pela nossa ONG Portal Saúde, eu, graças a Deus, ainda não tenho nenhum caso, nem espero ter, com toda a nossa equipe aqui jurídica que presta assessoria, nenhum caso do qual nós não tivemos êxito ao final do processo. Graças ao bom Deus, como eu digo, mas todo mundo está passível a isso, até mesmo os especialistas. Mas quanto melhor puder ser feito, quanto melhor nós pudermos nos precaver, melhor será para todo mundo. Outra coisa que é importante, preço, gente. Vejam, não existe tabela, cada um tem a liberdade de trabalhar como pode.
vamos pensar uma coisa, gente, às vezes o barato pode sair caro demais. Por isso que eu sempre peço para vocês a cautela de procurar informações a respeito do profissional que pretende chamar para cuidar do seu processo. Não existe generalista. Outra coisa, na área da saúde, é importante você ter em mente que a sua peça processual, como os advogados costumam falar muito bem, a petição inicial, quer dizer, o pedido que será feito ao juiz, ele é único, não é um modelo padrão. Aquele pedido ele tem que estar contando a sua história, o seu DNA. O juiz tem que entender o seu caso, começo, meio e fim. Então não adianta eu pegar uma peça de uma prótese que foi conseguida por uma pessoa e trocar botar o nome de outra que eu vou conseguir. Não. Eu sempre digo, a razão de eu ter uma prótese não vai ser a mesma razão de você ter uma prótese. Isso, endometriose, por exemplo, é muito comum. A endometriose é uma doença terrível, avassaladora para as mulheres. Talvez, assim, está começando a ser tirado o véu sobre essa doença, estamos começando a falar sobre ela. Hoje, aqui na associação, nós temos já várias decisões que amparando as mulheres na obtenção desse tratamento, onde os planos de saúde não oferecem nem médicos especialistas para o tratamento. Nós estamos conseguindo decisões maravilhosas, as mulheres estão podendo fazer suas cirurgias por videolaparoscopia, tendo seus honorários dos médicos que trabalham na modalidade particular custeados, que por vezes pode sair em 48 horas após a cirurgia, às vezes demora um mês, às vezes pode demorar um pouco mais, mas com certeza aquele médico vai receber, e vai receber o valor na íntegra, tá? Então, assim, nós estamos fazendo todo o nosso esforço possível. E a gente está vendo a alegria de contemplar com essas mulheres um pouco de luz ao final do túnel. Porque, infelizmente, a endometriose não é uma doença que tem cura, mas tem tratamento. Às vezes tem que colocar um implante, às vezes tem que fazer uso de um medicamento que é custoso. Depois do tratamento, às vezes, vai necessário fazer uma fertilização in vitro, poucas pessoas sabem disso, e nesse caso não é fazer fertilização porque quer ser mãe de gêmeos ou mãe de uma criança saudável, não, ela precisa fazer a fertilização porque se trata de uma doença que ela precisa tentar conter a progressão da mesma. E é através da suspensão do ciclo menstrual que isso ocorre. Bom, mas isso é papo de médico, né? Eu não sou médica, já falei isso para vocês, e provavelmente quem tem essa doença vai saber compreender isso muito bem junto ao seu médico especialista. O que eu quero dizer no fundo é assim, escolha o médico que é um especialista, porque é a sua vida que está em jogo. E aí, busque orientação de como é que você pode conseguir fazer para pagar aquele tratamento, caso o seu plano continue insistindo em negar. É a mesma coisa de home care. Por exemplo, a gente tem pacientes aqui que tiveram AVCs, ou sofrem de Alzheimer, Parkinson, e precisam de medicamentos, fisioterapias, fono, enfermagem, e os planos não querem prestar essa assistência. Principalmente aqueles planos que vocês dizem de livre escolha, que só fazem tratamento mediante internação. Isso é um absurdo, isso não existe. Isso não existe. O home care é uma continuidade do seu tratamento, que por vezes é melhor e até mais barato, se o plano pensar. Por quê? Porque eu estou tirando o paciente de um hospital. Eu evito que ele tenha uma infecção, eu ponho ele com o convívio da sua família, que tudo em si melhora, mas os planos preferem não interpretar dessa maneira e, graças a Deus, nós estamos conseguindo que os juízes tenham essa sensibilidade. Bom, em suma, o que eu posso dizer para vocês é isso. Sempre digo, cautela novamente, almoço barato não tem, divida, se o seu advogado tem méritos, está bem referendado, está te cobrando um valor que às vezes pode parecer alto para você, converse com ele, parcele, mas faça com aquele que é um bom profissional. O advogado, às vezes me pergunta, eu posso usar a defensoria pública para fazer ação? Poder você pode. A gente pode qualquer coisa, pode usar o juizado especial, só que você tem que ter em mente que esses profissionais não são especialistas em direito de saúde. E aí sim pode ocorrer aquilo que eu falei para vocês. Obtém-se uma decisão liminar, faz-se até uma cirurgia ou um tratamento, e quando chegar ao final do julgamento dessa ação, você pode ser condenado. E aí vai ter que devolver para os cofres dos planos de saúde tudo o que você até então obteve, com valor provavelmente até triplicado. Isso é uma bomba, um problema seríssimo. Então, assim,
questione bastante. A nossa ONG está de braços abertos. Eu agradeço. Nós estamos com uma campanha no Facebook, respondendo a várias perguntas de diversas localidades do Brasil, dando todo o suporte possível, sem custo algum. Quem quiser vir aqui tomar um café na nossa sede será bem-vindo. Também não tem custo algum para a gente conversar, tentar esclarecer para vocês. O e-mail básico, que tem uma equipe para te responder, contato@portalsaude.org. O nosso blog é www.ongportalsaude.blogspot.com. E se você quiser falar comigo, também pode mandar para o meu e-mail direto, adriana@portalsaude.org. Vou te responder assim que possível, o mais rápido que der. Nossas portas estão sempre abertas a todos vocês, de qualquer lugar do Brasil, tá? Só peço isso, não façam dívidas, não façam empréstimos, não vendam bens, quando você já paga um plano de saúde para custear qualquer tipo de tratamento. Essa coisa de não estar contemplado, meu contrato não dá direito, meu plano é da empresa que eu trabalho, tudo isso tem solução e é fácil de resolver. Tá? Acredite um pouquinho, às vezes o seu médico mesmo vai ficar assustado, ele não ouviu ainda falar, mas acho legal até você contar isso para ele, quem sabe ele vai poder ajudar outros pacientes, porque o melhor marketing ainda é aquele que vai de boca em boca. E contem comigo, tá legal, gente? Próxima vez eu aguardo aí um tema, eu sei que estão me pedindo muito para falar sobre demissão e continuidade no plano de saúde, ou então quando a gente está aposentado ou trabalha mais de 10 anos numa empresa. Eu vou falar disso para vocês, vou falar que vocês têm o direito de permanecer nesse plano e o que é necessário, porque aí sim é uma ação um pouquinho mais trabalhosa. Um abraço e saúde a todos.